Eu tenho a nítida sensação que o homem dos nossos dias parece que aprendeu a fazer fogo. Cada vez mais a gente vê cultos que simulam a produção de fogo, que simulam sensações, que sabem exatamente o que falar para emocionar você, que sabem exatamente quais são os gatilhos emocionais que podem ativar em você aquela sensação de arrepio e as lágrimas que jorram, porque mexem direto com suas emoções, o tom de voz adequado, o pad do teclado que dá aquele som angelical e produz um culto que tem muitos que já chamam de cultos dopaminérgicos, cultos que disparam emoções e que simulam quase que igualzinho o poder de Deus agindo. Cultos que fazem você sentir aquele emocionalismo, que te levam às lágrimas, porque te lembram do seu pai que morreu, que te lembram das suas dívidas que você tem a pagar, mas que no final, invariavelmente, te dizem que Deus vai fazer tudo aquilo que você precisar. Cultos que simulam quase que exatamente como se fosse Deus que estivesse produzindo um fogo, mas na verdade é tudo esquematizado. Tem uma parede feita só para isso, tem um som feito só para isso, tem um tom de voz feito só para isso, para que você acredite que aquele fogo é um fogo sobrenatural, vem da parte de Deus, mas não, é apenas um fogo produzido pelos sacerdotes. Parece que os sacerdotes dos nossos dias aprenderam a fazer fogo, parece mesmo, e a gente cada vez, e se eu não prestar atenção, eu caio nessa tentação também, porque é tentador. A gente chega no culto e vê dezenas, centenas de pessoas chegando, e eu sei que muitas delas podem estar à beira de decisões cruciais nas suas vidas. Quando eu tinha 17 anos, eu preguei num culto, e no final do culto, uma pessoa me procurou e disse: Saulo, eu era um jovem, cheio de sonhos, cheio de vaidade, cheio de arrogância, e ele me dizia assim: olha, hoje era o último dia da minha vida, eu estava decidido a me matar, mas uma voz falou para mim: antes de tomar essa decisão, antes de executar o seu plano, vá naquela igreja ali. E quando ele foi lá, eu estava pregando, e no final do culto ele me diz assim: mas o que você falou hoje na pregação mudou a minha ideia, eu não vou mais matar porque você falou algo que não tinha como ser você. E todos os dias que eu subo aqui no púlpito para pregar, eu sinceramente penso que hoje pode ser o último dia de alguém que está sentado aqui, e aquilo que eu falar pode determinar o rumo da tua vida. Pode ter pessoas aqui que estão decidindo que hoje é o último dia dela na igreja. Pode ter pessoas que chegaram aqui despedaçados, com casamentos aos pandarecos, e que o que eu falar pode sim determinar. Então é muito tentador chegar e tentar produzir fogo, para que você acredite que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. É muito tentador falar sobre questões afetivas, porque na boa, todo mundo aqui tem um problema afetivo. É muito tentador falar: Deus está me revelando que tem alguém aqui com problema financeiro. É tentador transmitir em forma de revelações situações ordinárias e corriqueiras do dia, para que você acredite que esse incensário que está na minha mão, esse fogo que eu estou fabricando aqui agora, simulando como se fosse o poder de Deus, é de fato um sacrifício perfeito, e algo de sobrenatural está acontecendo. Ele falou minha vida toda. O que ele falou? Que eu tenho dívida. Nossa, é preciso ser profeta para isso? Para saber que o Brasil vive uma inflação, um índice de desemprego muito grande, e muito provavelmente tem gente aqui negativada no Serasa. Precisa disso? Não precisa. Mas parece que a gente aprendeu a fazer esse tipo de fogo, que emociona. Mas eu vou dizer, esse é um fogo de baixo para cima. Há métodos para isso. Só que o fogo que vem de Deus, meu irmão, o fogo que vem de Deus, ele não precisa de auxílio humano. Ele não precisa de fundo musical. Ele não precisa sequer da minha faculdade, do meu diploma de teologia de pós-graduação. Ele não precisa de um microfone. Ele pode agir com isso? Pode. Mas ele não precisa disso. Deus não precisa de microfone. Eu preciso. Seu microfone você não escuta. Mas Deus não precisa, porque Ele fala direto no seu coração, de acordo com a sua necessidade, porque Ele te conhece antes que você fosse um ser informe no ventre da sua mãe. Ele já sabia quem você era. Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa dos profetas, Deus não precisa de mim para nada. Deus, Ele pode fazer, e aquilo que a gente crê que Ele pode fazer é sempre sem ajuda de mãos humanas. O poder de Deus, ele vem sempre de cima para baixo, não pode ser fabricado, não pode ser
imitado, não pode ser simulado, não pode ser emulado pelas nossas estratégias de entretenimento, de um culto que produz em você dopamina, um culto que produz em você emoções. A palavra, ela fala por si e continua falando. A palavra de Deus é eterna. Céus e terra podem passar, mas a palavra dele permanece. Nadab e Abiú tentaram produzir um culto em que tudo depende deles, em que tudo é fabricado por eles. O primeiro pecado deles foi que eles fizeram um fogo de baixo para cima. O segundo pecado deles é que eles esqueceram a parte principal desse culto. Sabe o que era o culto que Deus estava ensinando em Levítico 9? Era um culto em que alguém chegava com alguns animais, e aí tinha criança, tinha adulto, tinha velho, todo mundo assistindo. E na frente deles, alguém pegava uma faca e matava o bicho. E o sangue derramava. Aí tirava a pele do bicho, abria o bicho assim na frente de todo mundo, no altar. Aí levava uma parte do bicho, umas carcaças assim, e ia... História mais feia do que essa de se assistir. A cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário foi o aperfeiçoamento daquele culto. Deus estava dizendo, olha, isso que vocês vão fazer é o sacrifício feio de uma vítima que vai pagar pelos erros de vocês. Porque quando vocês chegarem diante do altar, o fogo de Deus, a ira de Deus vai vir e vai consumir toda a culpa de vocês. Então, um bom conselho: não levem a culpa de vocês sobre os ombros de vocês. Porque quando o fogo de Deus descer, quando a ira de Deus descer, a resposta vai vir queimando alguma coisa. E é bom que queime outra pessoa que não você. Então pegue uma vítima que não tenha culpa e jogue a culpa sobre ela. Tadinho do bicho. Mas aquele bicho era um dedo profético apontado para o Filho de Deus. E Hebreus capítulo 10, verso 12, vai dizer que Jesus Cristo se fez esse sacrifício, se fez essa vítima, porque carregou de forma irrepetível, perfeita, aperfeiçoada, todos os nossos pecados, se fazendo Ele mesmo vítima, para que nele se cumprisse o ritual de expiação eterno dos pecados que eu cometi e que eu ainda vou cometer. Foi pelo meu erro, foi pelo seu erro, que Jesus Cristo simulou em si, trouxe para si a figura de cordeiro, a figura de animal, e dizendo: Pai, não culpe aquele meu filho, aquele teu filho, pelo erro dele, culpe a mim. Ele não tem condição de pagar. Eu sei que você está chateado, eu sei que você está irado com o adultério dele, eu sei que você está irado com a sonegação de imposto dele, eu sei que você está irado por tudo que ele fez, mas ele estando em mim, puna a mim e não a ele. Nadab e Abiú, quando chegam à presença de Deus, chegam sem sacrifício, chegam sem oferta, sem animal, sem vítima. E eu disse para vocês, Deus vai responder. O fogo que deveria cair sobre a vítima, cai sobre eles. Nadab e Abiú apontam para um culto que tem sido feito para encantar os olhos. Nadab e Abiú aponta para um culto sem cruz. Nadab e Abiú apontam para um culto onde já não se fala do sacrifício de Jesus. Nadab e Abiú aponta para um culto que fala sobre vitória, sobre prosperidade, sobre ganhar, sobre receber, sobre se priorizar, sobre amor próprio, sobre como você alcançar todos os seus sonhos, sobre como você será abençoado nessa semana, sobre como você conquistará tudo aquilo que você deseja se você mentalizar, sobre um culto que, se você ofertar uma determinada quantia, você vai ganhar um versículo da Bíblia só para você, sobre um culto que faz tudo isso e que abre mão da parte feia, abre mão de falar sobre renúncia, abre mão de falar sobre o sacrifício da cruz, sobre a cena mais feia, mais chocante, mais escandalizadora da história. Jesus pregado na cruz. A cena mais feia que você pode imaginar hoje.